Good morning, students. Bom dia a todos. Tá? Vamos dar início ao nosso momento cívico de hoje, tá? Falando sobre a imigração japonesa na Amazônia. Né? Vamos falar do nosso país e depois aqui especificamente na Amazônia. Vamos lá? Let's go. Então, como eu falei para vocês, aqui é um cartaz feito no Japão, promovendo, né, a vinda dos japoneses aqui para o Brasil. Então esse cartaz aí foi espalhado por algumas províncias lá, estimulando os japoneses a virem para o Brasil. Então, como eu falei para vocês, no dia 18/6/1908, né, chegou no nosso país o primeiro navio, né, trazendo a imigração japonesa. E aí o nome desse navio era Kasato Maru, né, aportou no porto de Santos aqui, né, e trazendo 781 lavradores para as fazendas do interior paulista. O fluxo de imigrantes terminou quase que totalmente em 1973, com a vinda do último navio de imigrantes. Então aqui mais uma vez uma foto assim bem contundente aí do Kasato Maru, né? Kasato Maru deve ter deixado muitas lembranças aí a muitas pessoas que são descendentes, né, desse povo. Aqui é uma família, né, de imigrantes, né? Isai Sakiyama e os colonos, né? Alguns colonos aqui em Maués, tá? Eles foram, né, se deslocaram aqui para a Amazônia, estão vindo aqui para nossa região para plantar essencialmente nessa parte de Maués Guaraná, né, Guaraná Antártica, né, que depois se associou aí com essas grandes empresas, né, que era o Guaraná da Antártica em 1921 e em 1927 para começar a vender para o Guaraná Brahma, né, que hoje em dia é a Ambev, né, e reuniu essas duas empresas. Então, dando continuidade, em 2008, né, teve a comemoração dos 100 anos de imigração, né, da comunidade japonesa para o Brasil, né. Então, o governo japonês criou moedas, né, de 500 ienes, que é o ien, é a moeda deles, e aí aqui onde representa aqui um casal de imigrante, e aqui no verso da moeda, né, tem aqui as cerejeiras, que é outra típica lá do Japão, e o café, representando o Brasil, né. Aí aqui o primeiro navio, o Kasato Maru, né, que eu já falei lá para vocês anteriormente. Em Curitiba, né, que também teve a imigração principal, foi São Paulo e Curitiba. Em Curitiba é celebrado anualmente o festival comemorando a imigração japonesa, o Imin Matsuri, né, que é o festival de imigração japonesa. Então, para vocês perceberem a influência da imigração japonesa, ela começou, né, com a chegada, como eu já havia dito para vocês, e os seus descendentes, né, criaram, né, o primeiro campeonato brasileiro de beisebol, que não é um esporte muito, né, difundido, é hoje difundido por causa da influência deles. Ocorreu em 1936. O primeiro estádio oficial de beisebol no Brasil foi o Estádio Municipal de Beisebol Minas, em São Paulo, né, com capacidade para 2.500 pessoas. Ele foi construído em 1958 para os Jogos Pan-Americanos de 1963. Então trouxeram para nós, né, a influência desse esporte, introduziram na nossa sociedade. Então aqui são trajes típicos japoneses, né, que vocês podem observar, o feminino e o masculino, né, e aí com todos os detalhes que compõem o visual, né, que é o kimono feminino, e aí cada detalhe a flor kanzashi, né, e aqui as sandálias, tabi, zuri. Então cada detalhe do look dela tem um nome específico, assim como do masculino, né, é o hakama, que é
essa calça meio que assim, parece uma saia, né? E aí vem aqui o Haori e Haori Hino, né? Que é esse cinto, como se fosse um cinto aqui, uma espécie de cinto aqui por dentro. Então, cada peça do vestuário tem um nome específico aí, japonês. E o look, né, o hakama e o kimono feminino, tá bom? Que são os trajes típicos japoneses. Então, chegando, né, finalmente na nossa região, vamos falar de Vila Amazônia. Vila Amazônia é uma comunidade da cidade de Parintins, que pertence à cidade de Parintins, né, aqui no Amazonas. Para chegar lá é necessário partir de Parintins, né, e de algum transporte fluvial, canoa, barco, que seja para chegar lá, né. Na década de 20, né, quer dizer, 1920 do século passado, uma delegação japonesa visitou a região a convite do governador do estado, né, do Amazonas, com o declínio do comércio da borracha. Então a borracha estava totalmente acabada aqui e ele precisava ter uma outra fonte alternativa de cultivo, né, que trouxesse renda para as pessoas, né, para o povo amazonense. E aí esse governador, chamado Efigênio Salles, procurou alternativas econômicas e ofereceu, né, 1 milhão de hectares de terra, né, em troca de mão de obra especializada. E a mão de obra especializada em quê, né? Veio um deputado aí, né, japonês, e que acreditou no projeto, na viabilidade dele, achou que a localização permitia escoar a produção tanto para Manaus como para Belém, e aí adotando o cultivo da juta, né, que até hoje lá no Porto do Educandos tem umas fábricas ainda lá e tal, e alguns outros portos, né, no São Raimundo ali, próximo ali no bairro do São Raimundo, ainda tem algumas coisas. Então foi um tempo assim onde tinha muita juta, né, muita produção de juta, que é oriunda da Índia, né, que seria o carro-chefe da produção e serviria de base econômica para a colônia, né. E a fibra era fundamental para o comércio internacional, então ela estava, né, era de urgência internacional. Então eles conseguiram escoar essa produção e foi um tempo de muito progresso. Onde era usada, né, para embalar principalmente sacos de café. Então eles conseguiriam vender para São Paulo, né, e para outros estados ou países que faziam produção e que precisavam dos sacos de juta para embalar seus produtos, né, produzir então em larga escala e para vender para esses países. Então a nossa hora cívica chegou ao fim, né. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais do povo japonês, principalmente aqui no nosso estado, né, a imigração deles. Então, sayonara, arigato, tá, vou voltar pro meu inglês, pro meu português mesmo. Bye bye, see you soon, vejo daqui a pouco vocês, tá? E vocês vão ficar aí com a tia Mayara, que vai fazer a oração com vocês, e logo após começa as provas, tá bom? Boa sorte, good luck everyone.